prezados amigos e seguidores, eu gostaria de trazer hoje para vocês um assunto que incomoda muitas pessoas, principalmente agora na época do inverno, porque quando chegar o verão, a pessoa vai querer estar bem de qualidade de vida, magrela, e não vai conseguir se por acaso não tomar algumas atitudes adequadas. Eu gostaria de falar para vocês sobre pessoas obesas. Pessoas obesas seriam as pessoas com sobrepeso, obesidade comum, né? Obesidade abdominal, intraabdominal, central e visceral. Quando perdem peso, pode alterar o seu... Quando perdem o peso, né, no caso, e podem alterar seu humor para melhor. É claro, né? Você mudando completamente o shape, você vai sentir melhor, porque vai ser mais leve, vai ficar mais ágil, e sem considerar os riscos que a própria obesidade traz em todas as áreas que se deve considerar. Principalmente, veja, não pode esquecer que a região do tórax, quando você aumenta por esses tipos de obesidade, ela, óbvio, ela tem uma interferência muito grande sobre os membros inferiores. Embora que também, no caso da obesidade, a obesidade de revestimento, vamos dizer assim, a obesidade externa, ela também tem influência sobre diversas doenças, principalmente as articulares. Mas você suportar o tórax aumentado, isso realmente leva uma sobrecarga sobre todo o teu corpo, sobre a articulação, sem considerar as facilidades que pode ocorrer com o aparecimento de doenças indesejáveis até situações dramáticas como é o câncer, por exemplo. É muito frequente a mulher obesa apresentar câncer de mama, por exemplo. E isso tudo eu não estou nem tocando ainda na parte cardiológica, cardiorrespiratória, não estou levando em consideração a dificuldade de deambulação, de cansaço de um modo geral, e uma série de outras doenças que são extremamente graves. Foi feita uma observação sobre pessoas obesas que participam de um programa de perda de peso, com base nas alterações de atividades físicas e mudança de estilo de vida. Claro, isso é extremamente importante. E verificou-se que elas podem apresentar melhoria em seu humor, de um modo geral, se por acaso forem persistentes e fizerem de acordo com uma orientação profissional que poderia ajudá-las no sentido de melhorar o seu humor. Qual o peso perdido? Qual o peso perdido? Não parece ser uma questão, e ainda não está claro que isso ocorra devido à perda de peso em si. Já tinha sido observado
que perdendo até mesmo uma pequena porcentagem, olha, pela experiência, às vezes 2, 3 quilos já faz uma diferença estúpida com relação à melhora de qualidade de vida e de sono, porque dependendo do nível das diversas classificações de peso, através do IMC e através da fita métrica na região que passa pela da crista ilíaca antero-superior, que é na pelvis, que é na região do osso da pelvis, até passando por cima do umbigo, ela dá um mínimo de perda de peso, já ajuda significativamente uma pessoa na sua se sentir melhor de um modo geral. Já tinha sido observado que perdendo até mesmo uma pequena percentagem do peso corporal, as pessoas obesas, com sobrepeso, obesidade geral e a obesidade abdominal, intraabdominal, central e visceral, pode melhorar a sua saúde física e mental. Você não pode dissociar o seu comportamento mental, porque você acaba levando, independente do estigma público, também o estigma, o autoestigma, que é um dos problemas graves e que leva a situações que são irreversíveis, às vezes, para as pessoas, mesmo que ainda obesos, né? Porque isso você não vai perder da noite por dia, isso é um processo sistemático e que você praticamente tem que se policiar durante um longo período. Observações recentes não pretendem dar a entender que a perda de peso é um substituto para o tratamento da depressão clínica significativa. Não é isso. Não é uma terapêutica de tratamento. A perda de peso vai melhorar a depressão clínica significativa, porque a depressão ela tem diversos fatores que praticamente compromete todo o organismo de um modo geral. Isso é uma citação de um médico que participou do trabalho científico através de prospecção, chamado Dr. Anthony Fabricatori, os resultados apareceram em linha 22 de fevereiro no International Journal of Obesity. As observações recentes feitas através de um levantamento aleatório ou randomizado, relacionando-se à perda de peso, mesmo que pequena, a mudança dos sintomas de depressão, elas são bastante significativas, independente de tomar qualquer medicação de um modo geral. Foram feitas observações especificamente sobre os sintomas relacionados à depressão e ao humor, ao invés do controle que tinha sido diagnosticado como depressão clínica. Isso é uma observação que
se você procurar no NCBI, que é uma entidade americana de avaliação de uma série de trabalhos científicos internacionais, você vai observar que isso também a Organização Mundial de Saúde, ela está cansada de aconselhar as pessoas que apresentam esse tipo de alteração mental e comportamental e todos os efeitos colaterais levados pela obesidade, nas suas diversas classificações, ela realmente faz muita diferença. De um modo geral, como um todo, as pessoas em quase todos os tipos de programa de perda de peso verificaram-se melhorias em seu humor. Isso nesse trabalho especificamente deste pesquisador. Programas relacionados à mudança de estilo de vida teve um efeito mais positivo e programas incluindo atividades físicas também aliviaram os sintomas de depressão. Obviamente são depressões leves, no sentido de não perder necessariamente o rumo mental que as pessoas acabam tendo quando não tem uma determinada saída. Mas essa é uma doença que vocês têm consciência que pode ser evitada e, embora que chegando numa determinada fase, não vai ser somente a dieta e nem só os exercícios que vão ajudar o paciente a voltar à sua normalidade de peso. Infelizmente, terá que ter uma intervenção profissional, ela é multidisciplinar, mas principalmente do endocrinologista e o neuroendocrinologista, que realmente são as pessoas mais focadas e mais orientadas no sentido de corrigir essas disfunções. E geralmente as substâncias antidepressivas, elas têm como efeito colateral fazer a perda de peso. Isso é importante, embora que elas variem de pessoa para pessoa. Não é qualquer tipo de antidepressivo, seja lá substâncias semelhantes, que vão fazer com que todos percam peso. Então, é muito comum a pessoa estar tomando um antidepressivo, está se sentindo bem e indicar para um terceiro e ele não se sentir bem. Todas essas substâncias são tituláveis. O que é tituláveis? Titulável é quando um paciente apresenta uma dose específica que é adequada para ele e necessariamente não é adequada para mim, ou para a sua filha, ou para o seu marido, ou para seja quem for, porque ela pode variar de dose para dose, dependendo do indivíduo. E isso chama-se titulação. E às vezes o próprio sal do medicamento não é eficiente para determinadas pessoas. Pelo contrário, existem alguns antidepressivos que até engordam, dependendo do tipo do antidepressivo. Principalmente os de geração mais antigas, que eram usados antigamente como medicamentos auxiliares para depressão.
Isso é um detalhe que tem que ser levado em consideração. O tratamento, então, com medicações para perder peso, no entanto, não tiveram impacto sobre o humor. Tiveram sobre a depressão, mas não necessariamente com relação ao humor. Portanto, nesse caso, o certo, se fosse feito por um endocrinologista ou neuroendocrinologista, poderia ter um resultado adequado, mas nesse caso é apenas uma observação de um trabalho feito específico, levando em consideração a depressão e o humor. Então, isso, e além disso, levando em consideração também exercícios físicos e perda de peso através de não só não só sobre alimentação, mas também exercícios físicos, que fazem muita diferença. Um outro detalhe é quando o peso foi perdido por cada pessoa ou não, não foi vinculado com a sua mudança de humor durante o programa de perda de peso, como eu me referi, porque são duas situações completamente diferentes, e aí envolve personalidade, envolve uma série de outros fatores comportamentais, e esses fatores nem sempre estão interligados. A observação feita que pessoas que participaram desse programa, desse pesquisador, com relação à perda de peso, geralmente perderam de 5 a 10% do seu peso corporal inicial, e pode ser que depois de um certo ponto, né, uma maior perda de peso não continuaria exercendo efeito sobre o humor para as pessoas que perderam peso e tiveram uma melhora do humor. Veja só, tem que entender que a exceção de dinheiro pode também não ser a única explicação para a melhoria do humor. Diz um outro pesquisador chamado Dr. Patrick Schmidt, pesquisador da Duke University Medical Center de Durham, na Califórnia do Norte, cujo estudo foi incluído nesta observação. Ou seja, de repente o humor dele estava envolvido com a situação econômica do paciente que fazia essa experiência prospectiva. E então são muitos os fatores que interferem direta ou indiretamente no ganho de peso, na depressão e geralmente no humor. O humor, por ser mais leve, é menos complexo de equacionar, desde que não seja um problema primário com relação à personalidade dele, mas a depressão é uma doença mais complexa. Ela tem uma série de interferências indiretas que
pode levar a pessoa, o indivíduo, a apresentar situações onde ele não vê saída e que eventualmente tome atitudes dramáticas, drásticas e correndo risco de vida, inclusive. A outra explicação possível é que muitos desses fatores nesses programas de emagrecimento são feitos em grupo, que fornece algum apoio social ou nas pessoas que participam, que poderiam ajudar a melhorar os sintomas da depressão, disse ele. O que nós temos que levar em consideração é que a depressão é um problema, é uma desorganização que pode ser de diversos tipos. Ela pode ser metabólica, ela pode ser uma depressão provocada por um comprometimento das substâncias tipo serotonina, dopamina, L-dopa, que são substâncias que interferem diretamente nessa região, e elas são produzidas na região hipotalâmica, que é a glândula mestra, vamos dizer assim, do ser humano, e posteriormente ela comprometer a hipófise. Qualquer disfunção, como a gente tem procurado demonstrar em diversos vídeos nessas áreas, ela apresenta uma disfunção que compromete praticamente todo o organismo. E ao comprometer todo o organismo, ela pode levar o sujeito, a pessoa, de um modo geral, a situações em que não é impossível que ocorra situações irreversíveis. Por exemplo, o Japão é um país que normalmente eles são bastante rígidos consigo mesmos e são bastante, vamos dizer assim, sérios e responsáveis e em suas tradições, em suas preocupações de um modo geral. E é muito frequente ocorrer suicídios quando a pessoa, por exemplo, alunos, não consegue um determinado objetivo que se propõe a fazer, levando a eles não conseguirem os seus intentos. Tudo bem, pode estar ligado à obesidade, mas pode também não estar ligado à obesidade. E nesse caso, o correto para os pacientes obesos é que realmente procure uma ajuda profissional de pessoas éticas, pessoas experientes, e não leve na brincadeira a depressão, porque isso pode realmente comprometer o estilo de vida da pessoa e eventualmente pode também levar a uma situação em que pode a pessoa se sentir solitária, entendeu? O obeso é um problema para fins de autoestima, porque como ele sofre muito bullying, sofre uma série de situações onde ele vai sentir que as pessoas
quase que alijam do grupo por diversos motivos, ele acaba apresentando um autoestigma. E esse autoestigma pode acontecer de pessoas realmente tomarem decisões equivocadas e pode, com isso, se sentir solitárias, e a solidão também leva, no caso, à depressão. E a depressão, por conseguinte, pode levar, lamentavelmente, a situações irreversíveis. Portanto, como se trata de uma doença que é possível você evitar, você deveria fazer uma reflexão e tentar, de todos os meios possíveis, seja ele através de exercícios, seja ele através de dieta. Isso sempre vai ter que ter, mas vai chegar um momento em que não conseguirá, apenas com esses dois efeitos, fazer com que a pessoa deixe de tomar atitude que seja desnecessário à procura de um profissional endocrinologista ou neuroendocrinologista que pode, numa situação bastante curta, resolver um problema que é tirar uma geladeira da tua cabeça, entendeu? De peso nas costas, e que pode você se sentir bem, porque você vai mudar e persista nas suas vontades de permanecer dentro dos padrões de normalidade considerado a maioria dos humanos de um modo geral, que normalidade é extremamente relativo, se você considerar a época, o tempo, de um modo geral. Mas hoje o correto é esse. Portanto, tome atitude preventiva, procure um endocrinologista e resolva esse problema, porque ele traz uma centena de outros problemas que eu não estou referindo aqui e que deve ser tomada atitude.